Bom, vamos fazer um mantra primeiro. Om Shuklam Bharandaram Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam Prasanavadanan Jayet Sarvavigno Prashantaye. Om Shanti 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 Hari Om. Então, como eu falei para vocês, toda a prática do encontro anterior foi voltada para para a relação do nosso corpo com a gravidade. Lembra, a gente viu esse movimento descendente, que é a gravidade, e essa relação com o movimento ascendente, que é um movimento contrário à gravidade. Então, ele precisa de uma força, né? Além da gravidade, a gente viu que essa força estava associada ao elemento fogo, a própria força da vida, a força do espírito, né? Nesse sentido, a força que faz crescer, tá? É, agora, a gente focou a prática, concentrou a percepção na relação com a respiração. O que acontece com a respiração enquanto a gente está no asana? Eu queria, num primeiro momento, antes de entrar em algum trabalho de mais controle sobre a respiração, né, de pranayama em si, fazer o que a gente fez hoje, uma prática toda focada na respiração e na percepção da respiração. Porque uma das perguntas que surge bastante, isso surgiu na turma presencial, nessa aula no encontro no final de semana passado. Existe uma respiração correta no asana? Essa é uma pergunta que sempre surge. E a gente pode dizer assim, olha, uma respiração correta no asana é uma respiração fluida, que ela tenha fluidez. Então a gente vai criar no nosso corpo, a gente já viu isso, tá? A gente vai criar no nosso corpo pontos de estabilidade. E a gente lembra que uma região que é referência para a estabilidade no nosso corpo é o assoalho pélvico e o baixo ventre, né? E a gente falou sobre o Khanda, lembra o Khanda, essa região que tem ali, tá? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma postura como a postura da prancha, eu pedi para vocês perceberem como fica a sua respiração no Samastiti. E aí vocês perceberam, e a gente fez aquela transição e foi para a prancha. E eu falei, perceba agora a sua respiração. Quando você entra na prancha, naturalmente o seu corpo se ativa mais, os bandas. Além de se ativar lá na base, restringindo a respiração, a expansão abdominal, a gente também tem uma ativação nessa altura aqui das costelas, que também restringe a expansão torácica. E aí, a respiração, naturalmente, nessa postura, vai ficar mais curta. Você não vai ter tanta margem para você expandir quanto você teria se você fizesse isso agora, por exemplo, na postura que você está. Então, é difícil a gente dizer
que vai ter uma respiração correta, como se houvesse apenas um caminho de respiração nas posturas que você está fazendo. Então, o que que a gente pode dizer que é correto? Eu trazer os selos necessários, as estabilizações necessárias para a sustentação do meu corpo no asana, e a partir disso, a respiração fluir. Só que isso vai mudar de postura para postura. Se você tiver, por exemplo, eh, só sentado aí, você está sentado, né? E daqui a pouco eu pedi para, não vou pedir agora, mas daqui a pouco se eu pedisse para você fazer uma rotação sentado, a sua respiração ia mudar completamente. E agora, como você está numa rotação, ela não ia só mudar no sentido de não conseguir expandir tanto aqui. Ela ia mudar no sentido de que você fez uma rotação, provavelmente um lado vai expandir mais do que o outro quando você está numa rotação. Isso também acontece muitas vezes em lateralidade. Você tem a sensação de que um lado expande mais do que o outro. Então, quando a gente está falando de respiração no asana, a gente está falando sempre das trocas e das transições naturais que vai existir nessa relação das pressões internas. A pressão interna na cavidade abdominal, a pressão interna na cavidade torácica, certo? Então, a resposta é: se a gente tem na nossa cabeça que precisa fazer a respiração completa, expandindo o abdômen, expandindo o tórax em todos os asanas, isso é equivocado. A gente vai sofrer, porque vai ter postura que a gente não vai conseguir essa expansão. Então, a resposta, se você, quando a pessoa pergunta e tem isso em mente, geralmente eu respondo: não, não tem uma postura correta nesse sentido que a pessoa imagina. Por isso que a prática da manhã foi esse estímulo de perceber. Veja como a sua respiração muda à medida que o seu corpo vai mudando o asana e não só mudando o asana nas próprias transições de postura, de uma postura para outra. Porque quando você está fazendo a prática, você não está só saltando de um asana para o outro. Você está fazendo uma transição de um asana para o outro, tá? Então, isso é muito, muito importante da gente perceber. A gente está falando isso no primeiro momento nesse sentido de expansão, né, e movimento. Expansão e movimento. Para ficar mais claro, vamos desmembrar a respiração, tá? Quando a gente fala de respiração, do que a gente está falando? Então, primeiro, eu queria trazer uma ideia do seguinte: a respiração pode ser dividida em quatro momentos, quatro tempos, quatro momentos, tá? A gente divide em inalação, tá? Inalação, que quer dizer Puraka, Antarkumbhaka. Esse Antarkumbhaka quer dizer, essa palavra kumbhaka é interessante, tá? Porque essa palavra kumbhaka faz alusão à ideia de pote, tá? A ideia de pote. Então, você encheu o pote, é puraka, tá? Inalou, encheu o pote. Antarkumbhaka quer dizer, o pote está cheio dentro e tem uma pausa ali. Ou seja, é a retenção com os pulmões cheios. Eu não vou nem falar necessariamente só retenção, porque às vezes parece que você precisa até ficar retendo ar para perceber. Não. Existe, muitas vezes, se você está bem relaxado mesmo, você consegue perceber, sem fazer esforço, que existe uma pausa com os pulmões cheios.
da respiração. Então, o movimento é inalar, inalação, pausa com os pulmões cheios, exalação, rechaka e pausa com os pulmões vazios. Bárria quer dizer vazio, tá? Bárria, certo? Retenção com os pulmões vazios. Os 4 momentos da respiração, certo? Bom, a gente pode também dividir a respiração por quão longe vai a respiração. O que que quer dizer quão longe vai? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer uma inalação com metade da minha capacidade pulmonar. Então, vamos supor que a minha capacidade pulmonar é isso aqui, né? Colocando visualmente, tá? E eu posso fazer isso aqui. Eu inalo até aqui, ó. Inalação, retenção com os pulmões cheios, exalação, retenção com os pulmões vazios. Ou eu posso fazer com que ela vá mais. Isso quer dizer, enche, 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 até lá o quase preencher totalmente esses potes, não é um pote só, né? Esses 2 potes que a gente tem ali. Então, o quão longe vai, percebeu? Quão longo, quão longe vai. Só que eu não queria usar a palavra longo, ela escapou. Porque isso quer dizer o quão profundo a gente respira. Geralmente a gente usa essa palavra, né? Essa palavra também para respiração, ela pode nos enganar facilmente. Eu estou escrevendo sobre isso agora e a gente falou isso na aula da manhã. Porque a gente acha que, por exemplo, isso aqui, quanto a gente expande, é uma respiração profunda. Geralmente a gente fala isso, né? Ah, respiração profunda. Mas eu estou começando a usar o termo profundo também para aquela respiração. A gente vai fazer uma prática assim hoje à tarde, provavelmente, para aquela respiração que nos conduz a uma percepção profunda, que às vezes não é necessariamente essa respiração mais expansiva, mas pode ser uma respiração bem curtinha, assim, ó. E ela nos conduz a uma percepção profunda, tá? Eu falei isso de manhã, mas depois a gente vai falar mais sobre isso para não misturar muito, tá? Então, o quão longe vai a respiração, tá? É a outra medida. E a outra medida é quanto tempo eu uso para essa expansão, que essa é uma medida de tempo, ó. Eu vou inalar aqui, ó. Vou fazer essa imagem aqui. Eu vou inalar até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Agora eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A mesma profundidade respiratória em 2 tempos diferentes. Percebeu? Isso é uma outra referência. Vamos lá, voltando. Inalação, retenção com os pulmões cheios. Exalação, retenção com os pulmões vazios.
uma forma da gente dividir a respiração. São as quatro formas da respiração, os quatro momentos da respiração. Esses momentos a gente pode dividir em o quão longe vai a respiração, em quanto tempo eu alcanço esse tão longe, tá? Que é outra referência que a gente colocou. E a outra é quantos ciclos eu faço dessa respiração. Porque eu posso fazer 10, 20, 30, ok? E aí, à medida que a gente vai deliberadamente alterando esses movimentos, a gente entra no pranayama. O pranayama é brincar com esses movimentos. Então eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer a respiração não completa, uma respiração mais curta aqui na base e bem rápido, num tempo bem rápido. Então eu faço aqui, ó. Termino, aí inalo até lá em cima, ó. E retenho com os pulmões cheios. E exalo depois. Viu como a gente brinca com esses movimentos e com esses tempos? Aí a gente entrou no pranayama. O que eu descrevi aqui foi o Bhastrika, certo? Além dessa divisão da respiração, nesse sentido, a gente tem uma outra divisão. Isso não vai aparecer no Yoga Sutra, mas vai aparecer nos textos de Hatha Yoga. Patanjali, quando ele vai falar dessas divisões, ele fala dessas quatro que a gente falou aqui. Mas vai aparecer essa outra, que diz respeito à polaridade solar do nosso lado direito, polaridade lunar do nosso lado esquerdo, tá bom? Deixa eu ver se eu acho uma imagem. Tem uma imagem muito, muito interessante aqui. É, a polaridade solar, eu vou falando enquanto vou buscando aqui o arquivo. A polaridade solar está associada à nade solar, que é do lado direito, tá? E o nome dela é Pingala, ok? A, a polaridade lunar está associada ao nosso lado esquerdo e o nome dela é Ida, o nome da nade, né? Ó. Estão visualizando aí? Então, ó, essa imagem é uma imagem interessante. A gente já viu essa imagem lá naquela aula sobre os chakras, tá? Aqui a gente tem os 7 chakras, né? Nesse eixo central, que a gente trabalhou tanto no último encontro, trabalhou no sentido de falar, né, desse eixo, trabalhar a base, a percepção desse eixo central. Nesse eixo central, primeiro chakra, elemento terra, segundo chakra, elemento água. Essa imagem está na apostila de vocês. A diferença é que aqui ela está colorida, né? Elemento fogo, terceiro chakra. Elemento ar, quarto chakra. Elemento espaço, quinto. E aqui a mente, consciência.
Aqui, as nadis, elas estão representadas como serpenteando a coluna. E você vai ver que tem uma. A que sai do lado direito é vermelha, tá vendo? Ó? E a que sai do lado esquerdo é azul. Isso fala de uma energia mais quente ou energia mais fria. Uma energia mais ativa e uma energia mais passiva. Tá? Análise solar e lunar. Mas não é sempre representada dessa maneira. Às vezes, ela é representada dessa maneira. E aqui você vê ela saindo do lado, ó, e indo por todo o lado direito até sem entrecruzar, né? Saindo pelo da base, a região do períneo, que é muito importante pra gente, né? Mula banda, a gente fala, a raiz. E aí a nade solar sai daqui e ela vai terminar e vai ter uma conexão com o chakra Ajna Chakra, que é o chakra lá dessa região aqui entre as sobrancelhas. E ela vai ter uma relação direta com a narina direita. E a esquerda vai ter uma relação direta com a narina esquerda, tá? Píngala do lado direito, Ida do lado esquerdo, tá bom? É, Essa imagem é bem interessante, ó. A derivação dessas imagens é isso aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de Ardhana Ishvara, que é Shiva andrógeno. O que quer dizer? Shiva carregando os dois aspectos cósmicos que é solar e lunar, Sol e Lua, que pode ser também transferido para a ideia de masculino e feminino. Masculino do lado direito, ó, feminino do lado esquerdo, certo? Então você vê mais a representação de fogo aqui, a representação aqui mais azul e tal, feminino. Todos nós somos essa imagem. Todos nós carregamos esse aspecto masculino, esse aspecto feminino, tá? Na visão do yoga. E aqui são outras imagens, né, dessa polaridade. E aqui é uma imagem de uma pessoa vestida assim lá na Índia, né, com esses dois aspectos em si, tá? E essa imagem eu acho muito interessante, que mostra bem isso, ó. A narina direita solar, a narina esquerda lunar. E aí quando a gente chega aqui, inverte. Quando chega no cérebro, inverte. E aí o lado direito, o nosso lado esquerdo é feminino no cérebro, porque ele rege o lado direito. E esse lado direito é feminino, ele rege o outro lado, certo? Essa é uma pintura mais moderna, né? No sentido assim, não é a pintura mais antiga, tradicional, é a pintura mais atual. E aí, a Nadi, que você vê que eu mostrei a direita e a esquerda, mas tem também a Nadi central, a gente já falou sobre ela. A Nadi central, ela começa também no assoalho pélvico e segue, só que ela passa da região aqui do intercílio, que é o Ajna Chakra, e vai até o topo da cabeça. E lá no topo da cabeça, aí você vê essa representação como se fossem 1000 pétalas, que é o que representa o infinito, né? Na verdade, lá em cima. Então, essa nade central, ela simboliza e significa a integração da polaridade. A integração
da polaridade. Por isso que quando a gente está falando de pranayama e meditações voltadas para o corpo, a gente fala dessa percepção da não dualidade associada à nade central, ao canal central. Então, quando essa energia que está sempre distribuída em polaridade e sempre oscilando entre Sol e Lua, Sol e Lua, Sol e Lua, ela vai se concentrando no eixo central e ela se desloca para esse eixo central, a gente tem essa percepção da não dualidade. A não dualidade é a percepção do infinito em si. Bom, essa percepção do infinito em si, tá? A gente vai falar isso, mas eu queria primeiro falar eh, da respiração em relação ao tempo, tá? Fazer uma relação entre tempo e respiração. Tem alguma pergunta até aqui em relação ao que a gente está falando? Bom, é, vamos lá. Uma das coisas que eu queria trazer para vocês é o seguinte: a gente vive em um tempo em que facilmente a gente se perde do tempo. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é a ideia de que o tempo, na visão do yoga, é uma ilusão. O que que quer dizer o tempo é uma ilusão, certo? Não existe um tempo absoluto. O tempo é relativo, tá? Então, a gente pode dizer que o tempo é relativo ao quê? O tempo é relativo a uma percepção. Então, nós temos percepções de tempo. A gente não tem um tempo absoluto e válido para tudo. A gente tem percepções de tempo. O que que eu quero falar com percepção de tempo? A gente tem ritmos diferentes. Cada percepção de tempo é um ritmo de vida, tá? E quando eu falo para vocês que facilmente a gente se perde de um tempo, eu quero dizer, facilmente a gente se perde de uma percepção própria de tempo. A gente se perde de um ritmo, tá? Então, vamos lá. Tem duas coisas, duas, assim, eu vou pegar duas. A gente poderia falar até de mais, assim, mas vamos falar de duas, assim. Tem duas coisas
que estão no nosso corpo, que está sempre guiando um ritmo para a gente. Então a gente pode colocar o coração e a respiração. O coração e a respiração, certo? O coração, ele é um pulso. Pum, pum. A respiração, ela é uma expansão e um recolhimento. Uma expansão e um recolhimento. Então aqui a gente vai partir do seguinte princípio: o pulso sustenta a expansão e o recolhimento. E o pulso, a gente está dizendo, é um ritmo. O que acontece quando esse ritmo se quebra? O que quer dizer se quebra? O que acontece quando esse ritmo sai de compasso? Talvez alguns de vocês já tenham experienciado essa sensação desse ritmo sair totalmente do compasso. E esse ritmo, quando sai do compasso, quando a gente, por qualquer pressão interna ou externa, esse ritmo né? Ele sai de si, a gente experiencia uma cisão profunda na nossa respiração e uma cisão profunda na nossa cognição também, tá? Então, por exemplo, a gente pode dizer que uma experiência de uma crise de ansiedade é uma quebra nesse ritmo, uma cisão nesse ritmo, que afeta o ritmo e afeta a respiração, tá? A própria depressão pode ser uma cisão nesse ritmo também, seria o oposto da ansiedade, né? O oposto, às vezes, complementar, tá? No sentido de que um pode levar ao outro, certo? E eu tô falando disso por quê? Porque a gente foi levando coletivamente, né? Aos poucos, a gente foi levando o ritmo social a um ponto que ele deixa de ser orgânico. O ritmo social começa a entrar numa relação inorgânica, num ritmo inorgânico, tá? Não é orgânico o ritmo social hoje, não é orgânico. E quando eu falo o ritmo social, eu falo de uma maneira geral, tá? Por quê? Porque se a gente fosse pensar, a gente pensa que nós temos várias sociedades. A gente tem vários grupos sociais. Então, ainda existem grupos sociais que vivem num tempo mais orgânico, tá? É, existem ainda lugares que têm um ritmo mais orgânico do que outros. Porém, se a gente for falar no sentido de um ritmo que querem nos impor hegemonicamente, ele é totalmente inorgânico. Por duas razões, basicamente.
porque é um ritmo que coloca a sua ênfase muito mais na produção, tá? Do que no ser humano. Então, o ser humano tem que se adaptar ao ritmo da produção e não o contrário, tá? E é importante falar isso, não é para nos assustar, mas é para a gente constatar. Por que que é importante a gente constatar? Porque isso é um diagnóstico social. E, e eu, como antropólogo e sociólogo e psicólogo também, muitas vezes, é difícil lidar apenas com diagnósticos individuais, porque você não consegue tirar esse indivíduo de dentro de um campo social. Claro que a gente pode pensar que algumas pessoas vão ter uma resiliência maior diante dessa aceleração. Por isso que se fala tanto em resiliência. Você acha que é à toa que se fala em resiliência? Você acha que é à toa que essa palavra está tão evidente hoje em dia? Por quê? Resiliência é o quê? É um ritmo produtivo, mas o nosso corpo, ele tem um outro ritmo. E isso já tem sido começado a falar de uma forma mais ampla, especialmente, não só no sentido da produção, isso fica um pouco mais escondido quando a gente fala do sentido da produção, né? O ritmo produtivo e a pressão de produção constante, certo? Eu vou só dar um exemplo para vocês, tá? Porque às vezes fica parecendo um pouco abstrato o que eu estou falando para vocês. Ah, outro dia chegou aqui para mim uma encomenda que eu fiz no Mercado Livre, certo? Essa encomenda, geralmente eles dizem que pode chegar das 15 às 21 horas. A encomenda chegou 21h30. Não foi um drone que trouxe a encomenda, era uma pessoa dirigindo o carro. Era uma pessoa dirigindo o carro, às 9h30 da noite. Essa pessoa não tem mais turno, porque ela é autônoma, ela não está vinculada a uma empresa. Então, você não trabalha 6 horas ou 8 horas e está tudo certo, volta para casa. Se você é empregado pelos Correios com carteira assinada, ok. Se você é terceirizado, não tem tempo de trabalho. Você é responsável por aquelas entregas. E se você não fizer, tem algum tipo de responsabilização. Então, a pessoa chegou aqui e deu para ver que ela não estava bem e tal. E eu perguntei, tudo bem? Ela, bateram no meu carro. Levaram a traseira do meu carro. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi: nenhuma empresa vai pagar o carro dele, é ele que vai ter que se virar, porque ele é terceirizado, ele é responsável por tudo. O Mercado Livre não vai pagar. A outra lá, a Amazon, não vai pagar por isso. Ok. Aí eu tentei conversar um pouco com ele. Ah, você precisa de alguma coisa e tal? Ele, não, 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 tem que trabalhar, tem que trabalhar. E esse tem que trabalhar é o que, é o que realmente a palavra está dizendo. O termo está dizendo, tem que trabalhar. Não é que ele tem que trabalhar porque a pessoa diz assim: olha, em vez de eu descansar agora, depois do almoço, eu vou trabalhar, porque tem que trabalhar. Você tem a opção entre descansar e não descansar. Esse tem que trabalhar dele é literal, tem que trabalhar. E ele falou: tem pelo menos umas 10 entregas para eu fazer ainda. 9h30 da noite. Entende o que eu estou querendo dizer? É esse tem que trabalhar, ou seja, a gente não tem mais. Isso é só um reflexo, tá?
A gente não tem mais tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Não, não tem mais essa divisão. Então, se a gente que tem opção, se você tem opção, se a gente deixa, a gente é engolido por isso, e algumas outras pessoas não têm nem o que deixar, elas já são pela condição que ela está, certo? Então, o que eu quero dizer é isso, tipo, se essa pessoa chega e ela vai num, num psicólogo ou num psiquiatra que vai dizer que o problema é ela, talvez de uma ansiedade que ela esteja, o problema é só ela, a gente está tirando qualquer possibilidade que essa pessoa tenha de reivindicar os direitos dela e se dar conta de que não é só ela. É claro que é ela que está sofrendo, mas as causas podem ser mais amplas. E aí você medica a pessoa, mas não vai na causa. E aí, ao medicar a pessoa e não ir na causa, você também poda a pessoa de uma possibilidade de reivindicação de direitos, de reivindicação de um tempo específico de trabalho para aquilo não engula, para aquilo não engula ela completamente, e por aí vai, certo? Então, isso tem sido muito pouco falado, mas vai começar a ser. O que tem sido falado mais, e isso também é uma coisa para a gente estar atento, porque isso pega todo mundo, sem exceção, certo? É a nossa relação de um tempo orgânico, a gente perceber que existe a relação um tempo orgânico e existe alguma coisa que não respeita o tempo e que é aleatório ao tempo. Aleatório não, é alheio ao tempo, que é o digital. O digital é alheio ao tempo. O que que isso quer dizer? Certo? Se você pensar assim, olha, eu vou. ahn, a Camila acho que está em Balneário, né, Camila? Não? Eu tô em Joinville. Joinville, tá. A Camila está em Joinville, tá? A Sara acho que está em Brasília. É isso? A Sara está em Brasília, certo? Joinville não é muito longe daqui, de onde eu tô, de Floripa. Se eu for daqui para Joinville de carro, eu pego o meu carro e falo, vou daqui para Joinville. Aí eu boto lá o navegador do celular, certo? E ele vai dizer, você vai levar tantas horas para chegar em Joinville. Vai depender do trânsito, dependendo disso, daquilo, da velocidade que eu dirijo, e tal. E tá, daí eu vou. Se eu for chegar em Brasília, vai dizer, olha, daqui para Brasília dá tanto tempo, nesse trajeto ou nesse outro vai dar tanto tempo e tal, uma previsão de tempo, e eu vou. Esse eu vou eu vou ter que me deslocar no tempo e espaço para chegar, certo? Agora olha que interessante. Essa transmissão que eu estou fazendo aqui no digital, ela chega ao mesmo tempo para Camila e para Sara, porque ela não percorre um tempo, ela não percorre ela não tem percurso. Ela não se desloca no tempo e espaço, nesse sentido, que o nosso corpo precisa se deslocar. Se eu quiser ir visitar pessoalmente ou a Camila ou a Sara, a gente vai ter que chegar num acordo. Ou você vem aqui, ou eu vou aí. E vai levar esse tempo, não tem como negociar. De avião, também vai levar um tempo específico, não tem negociação. Entende como a gente se relaciona com o tempo quando a gente está falando de corpo? Agora, quando a gente está falando de digital, esse tempo não existe.
Por isso que facilmente no campo do digital, ou o digital provoca em nós uma cisão em relação a esse tempo orgânico. Ó, você pega um livro, né? Você pega um livro, esse é Rumi, que é um, para mim, de poesia, é um dos. É incrível. Então, eu vou ler esse livro. Primeiro que ele é material, certo? Você toca, você percebe. Aí você começa a abrir aqui. Aí eu já estava lendo a introdução desse livro. Ele chegou recente, ó. Eu estava lendo a introdução. E aí você começa a ler, você sabe que tem um tempo ali. Você está percorrendo o tempo. É como se você estivesse se deslocando de um lugar para o outro. Não tem como você é, pular a leitura. Você pode até pular, você dizer, ah, vou mais para frente, mas ao ler, tem um tempo próprio. Outro dia eu estava vendo, provavelmente vai começar a aparecer anúncio disso. Aquelas coisas de leitura dinâmica, né? Ah, faça leitura dinâmica para você estudar para tal coisa, para. Eu acho isso interessante se você quer, por exemplo, estudar um texto que você não gosta para uma prova, você aprender essa leitura dinâmica e tal e acelerar o processo, certo? Você acelera o processo. Agora, eu comprei um livro que eu quero percorrer o livro. Esse livro eu quero percorrer ele. Como quem faz uma viagem para um lugar que você acha bonito e que você vai percorrer o lugar. Você não vai, tá, e agora, e agora, e agora, e agora, vamos para outro lugar. Não, você está nesse lugar que você escolheu, você vai querer caminhar por ele. Então, é esse o sentido de tempo que eu estou falando. E aqui é um devir no sentido assim, de que eu começo a ler, isso tem um tempo, eu vou percorrendo, e isso tem um fio. É como se você estivesse caminhando. Você tem um fio. Você tem muitas informações ao redor, mas tem um fio, que é o quê? Essa relação tempo-espaço. Essa relação de alguém que percorre um caminho. Então, por mais que tenha muitas informações ao meu redor, se eu tiver daqui numa cafeteria que tem aqui perto e eu falar assim, ah, eu esqueci alguma coisa em casa, eu vou ter que percorrer todo esse caminho para voltar. Eu não consigo fazer um salto. É isso que eu estou falando, de percorrer um caminho. Aqui também percorre um caminho. Quando você abre o seu celular, você não percorre um caminho. Ali tem tudo aparecendo em saltos para você. Então, a sua mente, se a gente trouxer isso para um sentido de mente, a sua mente, dentro daquele lugar que parece ser uma coisa só, eu cada vez fico mais feliz quando eu vou na rua e vejo uma pessoa lendo o livro. Eu fico muito feliz. Primeiro, não quero nem saber qual é o livro, eu já fico feliz. Segundo, eu quero saber qual é o livro, então eu fico sempre esticando assim para ver que livro é, certo? Dependendo do livro, a gente fica triste, porque tem livros, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesses detalhes. A pessoa está lendo já é uma coisa muito interessante, porque se a gente está no celular, a pessoa pode estar lendo no celular, mas ela pode estar fazendo mil outras coisas. E é muito difícil, se você lê no celular com tanta informação, você percorrer um tempo. Então, cada vez mais, galera, no primeiro momento, eu vou falar isso, tá? No primeiro sentido, o sentido mais suave deles é, no primeiro momento, o que que a gente vai observar? Com, essa influência tão grande do celular na nossa vida, dessa tela na nossa vida, basta você sair e olhar ao redor, basta você olhar para você mesmo e perceber. A gente já começa a entrar numa dificuldade maior de ter uma atenção duradoura sobre alguma coisa, tá? Aqui até pode ser, porque vocês ainda têm os meus olhos assim, né? De tipo, ah, o professor tá aí, a aula vai até tal hora e tal. Mas provavelmente, se você tivesse sozinha com um livro, você ia ler um pouquinho e aí pega o celular e dá uma olhada e pá, 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 fica fazendo alguma coisa no celular, daí volta. E esse pouquinho pode ser bem pouquinho mesmo, tá? Às vezes é 5 minutos que você lê e aí, ah, deixa eu checar alguma. Aí,
5 minutos aqui, 15 aqui. 5 aqui, 15 aqui. Eu tô errado? Ou faz sentido? Tá? E olha, galera, tem pessoas que, e dependendo da sua idade também, não sabem o que é viver sem isso. O que é a vida sem isso. Então, a gente, há pouco tempo atrás, não tinha esse grande distrator, né? É um grande veículo de distração. Olha, deixa eu abrir um parêntese aqui. É um grande veículo também para resolver problemas e ferramentas. É um grande. A gente está usando isso aqui agora, certo? Mas também é um grande veículo de distração, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês é a seguinte ideia: você se imaginar no lugar onde não tem a tela do celular, com todo esse campo informativo, e você tem um livro na sua mão, e você senta e lê por 1 hora seguida, sem sair dali, aí coloca o livro de lado e vai fazer alguma coisa, sei lá, vai cozinhar, vai conversar com alguém, vai, e daí volta, depois descansa um pouco a mente, a vista e volta para o livro novamente. O que eu estou querendo dizer, eu não estou fazendo uma apologia ao passado aqui, eu só estou querendo trazer essa imagem de a possibilidade de uma atenção continuada e uma atenção fragmentada. A Sara colocou a palavra liberdade. Olha só, isso é muito importante, Sara, o que você colocou, porque a grande promessa em relação ao celular e a essas ferramentas era a liberdade. Porque olha só, qual foi a última vez que você, e eu fiz essa pergunta, a galera ficou rindo na turma presencial aqui. Eu perguntei assim, qual foi a última vez que você pisou num banco para resolver alguma coisa de banco? Então, nesse mundo lá atrás que eu tô falando para vocês, certo? Aí eu não tô falando com saudosismo e tal, porque se você tinha que pagar uma conta, você tinha que levar vários, né? Talvez a sua avó ainda faça isso. Junte um monte de boleto e vai lá no caixa eletrônico ou mesmo num caixa do banco para pagar os boletos, para pagar as contas, certo? Era assim que se fazia. Então, quando surge isso aqui surge com a ideia do seguinte: vai poupar tempo e a gente vai ter mais tempo para outras coisas, porque você não pisa mais no banco. Em 2 minutos você paga uma conta, ou você bota em débito automático, ou você vai lá e tum, escaneia o negócio, tá pago. Só que talvez você gaste o mesmo tempo que você ficaria na fila fazendo qualquer coisa ali aleatória de distração. Entende? Então, a promessa era de liberdade, só que não é mais, porque dentro disso tem todos os mecanismos que podem ser usados, inclusive de estudo de psicologia, para prender a nossa atenção, certo? Só que prende a nossa atenção com estímulos variados, e isso é extremamente, vamos dizer assim, eu usei a palavra distrator, mas eu vou falar um pouco mais. Isso fragmenta a nossa atenção. Só que a grande questão é, se o tempo é relativo e o tempo está associado a uma percepção, a uma atenção, e essa atenção associada a um organismo, que é o nosso corpo, a consequência dessa dispersão, dessa fragmentação da atenção é também uma sensação que a gente tem de fragmentação do tempo.
Então a gente acaba vivendo com essa sensação de um tempo fragmentado. Entende a relação entre atenção e tempo? O que quer dizer o tempo fragmentado? Quer dizer, por exemplo, a memória fragmentada. A gente vai perdendo a memória, a gente vai perdendo a memória ao passo que a gente vai se perdendo do tempo. A gente vai perdendo a memória ao passo que a gente se perde de uma atenção continuada. Então, ó, eu tô aqui fazendo três coisas ao mesmo tempo e a pessoa tá falando comigo e eu acho que eu tô ouvindo. E aí, tá, não, esqueci o que ela falou, porque eu não prestei atenção direito. E daqui a pouco a gente tá esquecido das coisas e acha que foi porque teve Covid. Mas é porque a gente não tá prestando atenção nas coisas. Certo? E, ao mesmo tempo, a gente tem na mão uma coisa que, ao mesmo tempo, tem um milhão de coisas. E às vezes você diz assim: vou pegar o celular para fazer tal coisa, que é importante. Aí você pega, e aí tem alguma coisa já aberta que você abre, e aí você vai. O que eu vim fazer aqui? Não sei mais. Aí deixa de lado e vai. Não acontece isso? Isso é uma fragmentação da atenção. Isso é uma fragmentação, provoca uma fragmentação em relação ao tempo. Então, olha só, vamos seguindo esse fio. Essa fragmentação da atenção, essa fragmentação em relação ao tempo, pode começar a ter uma relação com essa fragmentação em relação ao ritmo, de uma forma mais profunda. Aí, daqui a pouco, eu posso estar atropelando ritmos naturais do meu corpo por não estar percebendo o meu corpo de uma maneira mais profunda, tá? Isso de uma, eu tô falando de uma forma muito simples, de uma forma mais complexa, é realmente isso começar a muito tempo de tela, isso começar a afetar o meu sono, isso começar a afetar o meu descanso. Existe uma relação que a gente vai trabalhar aqui, que é assim, ó. Imagina que a pessoa já trabalha no computador, certo? Ela já trabalha no computador, ou seja, ela já trabalha numa tela. E daqui a pouco, na hora de descansar, ela pega o celular, ela pega outra tela. E não é trabalho, é diversão mesmo, no sentido de ficar ali, sei lá, distração. Mas vamos pensar o seguinte: se ela não tivesse essa tela, ela poderia simplesmente fechar os olhos, deitar e fechar os olhos. Esse fechar os olhos parece bobo, mas esse fechar os olhos é muito importante. O yoga lembra dessa importância de fechar os olhos. O fechar os olhos é o oposto da opacidade, do excesso de luz que pode deixar a nossa visão opaca. Entende o que eu quero dizer? Então, se fechar os olhos é fundamental como o oposto ao estar conectado com tudo. É o se desconectar disso. Isso que quer dizer fechar os olhos. Isso o yoga chama de pratyahara, que é deixar o mundo como está e eu estou aqui. É esse simbólico do fechar os olhos. Porque é fundamental isso no sentido de deixar o mundo como está e eu estou aqui, e é para eu perceber qual é esse ritmo. Que ritmo é esse? Porque daqui a pouco, o extremo disso é eu não conseguir fechar os olhos e perceber o próprio ritmo da respiração, porque eu acho que eu estou perdendo alguma coisa que está lá fora. Seja no campo do real, seja no campo do digital social.
Estou perdendo alguma coisa, estou perdendo informação, estou perdendo relações. Mas essas relações externas, elas só se aprofundam nessa relação com os olhos fechados, com o sentido de interno, o sentido de ritmo, o sentido de deixar com que o que foi vivido se aprofunde em nós. E esse é o sentido do sono, do sonho, do repouso, que o yoga ajuda a gente aí resgatando, certo? E é nesse sentido que eu falo de um resgate de um tempo próprio, tá? Exato, isso que você colocou, Laura, eu falo muito nesse sentido de que o capitalismo ele é muito eh, a promessa de um futuro que parece que nunca chega. E para isso, ele desmantela a relação com o passado, né? Desmantela, ele dilacera mesmo, fragmenta essa relação com o passado. É, Só que esse futuro nunca chega e a gente fica um pouco órfão de um chão, porque o passado nos ajuda a dar um chão. E a gente fica um pouco órfão desse chão. Foi o que eu falei na última aula, quando a gente está falando desse chão. Na última aula eu falei do que nós somos um pouco desterrados, todos nós. Lembra que eu falei isso? É esse sentido. Agora a gente não está falando a partir da terra, da relação com a terra. A gente está falando a partir da relação com o tempo. Mas uma coisa depende da outra. Porque para eu ter uma relação com a terra, eu vou precisar de uma relação com o tempo. Se você planta alguma coisa, você vai ter um tempo de colher. Você não consegue fugir disso. Se você vai caminhar daqui até ali, como eu falei, você vai ter um tempo para percorrer. Por mais que você vá correndo, você vai ter que ter um tempo para percorrer isso. Então é essa relação com o percurso. E galera, assim, ó, se a gente perde a relação com o percurso, é isso que a gente está falando, essa relação com o tempo, o percurso, a gente está perdendo a vida. Porque a vida é esse percurso. Sabe como o yoga vai contar isso? Ele conta da seguinte maneira. Eu falei isso para uma amiga uma vez, ela ficou com isso na cabeça, assim. Mas a gente não vai tomar isso como literal, certo? Mas o yoga vai dizer assim: você nasce com uma quantidade específica de respirações. Gastando elas, acaba. Então, assim, não, o yoga não quer dizer que. Porque aí a pessoa leva isso ao pé da letra e fala: não vou mais me exercitar, porque quando eu corro ou caminho, a respiração ficou ofegante, eu estou perdendo vida. Não, não é bem por aí, tá? Se você se exercitar, você pode aumentar o seu tempo de vida. Mas o que o yoga está querendo dizer é: o que mede o seu tempo de vida é a sua respiração. Porque quando você está dentro do útero materno, você não é um ser que respira, você é um ser que pulsa. Antes de respirar, você é um ser que pulsa. Por isso que eu falei que o que sustenta a respiração é um pulso. O seu coração já está ali, ó, pulsando. Você é um puro pulso naquele momento ali, imerso em líquido, nessa liquidez. Então, quando você sai, é o momento que pela primeira vez você vai se tornar um ser que respira. No momento que você fez essa respiração, é quando marca o seu nascimento, né? E essa respiração vai até a sua última respiração. A sua última respiração também vai ser um. E aí o corpo. Entende o que o yoga está falando? Então você tem um tempo específico. Quem.
dita esse tempo? A respiração. Não quer dizer que se você respirar mais lento ou mais acelerado, não, mas você tem esse tempo. Agora, vamos lá. O que que representa, então, a parada da respiração? Morte do corpo, né? Só que o que que representa a cisão, então, desse ritmo? A morte. A cisão do ritmo representa a morte. E essas duas experiências, tanto de ansiedade e de depressão, têm essa relação com a morte e com a quebra de um ritmo, tá? Então, quando eu digo a representação com a morte, quer dizer assim, às vezes a ansiedade é o nosso corpo pedindo um outro ritmo, pedindo um ritmo mais natural, certo? A depressão é a mesma coisa, ok? E, e aí a gente vai para a respiração. A respiração pode ser uma ferramenta muito poderosa, a respiração no sentido que a gente fala no yoga, né? A respiração como um guia, como um norte, né, para gente. Uma ferramenta muito poderosa da gente se reconectar com o ritmo. Num primeiro momento, um ritmo associado ao nosso corpo, um ritmo próprio. Num segundo momento, a partir desse chão do encontro com o ritmo próprio, aí eu posso me conectar com outros ritmos. Aí eu posso me conectar, por exemplo, com o ritmo de uma pessoa, de uma outra pessoa. Se eu não estiver bem ancorado nesse chão e eu me conecto com o ritmo de uma outra pessoa que está completamente acelerada, facilmente eu entro nesse ritmo dela. Agora, se eu estou estabelecido no meu chão e encontro com uma pessoa que está completamente acelerada, eu consigo olhar e falar: caramba, olha como ela está acelerada e muitas vezes fora do ritmo. Como que a gente vê se a pessoa, quando a pessoa está fora do ritmo dela? Pela forma como ela gesticula, pela forma como ela respira, pela forma como ela se movimenta. Geralmente a pessoa se movimenta de uma forma muito errática. O que que quer dizer errática? É quando a percepção não está conectada com o corpo. A atenção, a cognição, a consciência está desconectada com o corpo. É isso que a gente fala da desconexão em relação a ritmo. A atenção totalmente fragmentada. Então, você pode, às vezes, perceber uma pessoa que você fala com ela, ela não te escuta, porque ela facilmente ela está aqui, daqui a pouco ela vai fazer outra coisa e vai fazer outra coisa. Ah, não, o que que você fala? E ela não tem mais a capacidade de te escutar direito. Ela não tem mais a capacidade de parar direito para fazer uma coisa só, ou parar para não fazer nada, ou parar só para perceber a respiração. Dependendo desse grau de desconexão com esse ritmo, aí a gente vai ter que usar mais ferramentas do yoga, vai ter que usar, por exemplo, primeiro o asana. A prática que a gente fez hoje de manhã, que pode parecer muito boba para tudo que a gente vê como forma de se exercitar hoje, que é ficar fazendo assim, movimentos assim, né? Com os dedos, inala, exala, inala, exala. Pode parecer muito bobo isso. Ó, a gente fez com os pés isso, né? Ó, exala e inala. A gente ficou fazendo com os pés isso. Mas isso vai reconectando a respiração com o movimento. E ao reconectar a respiração com o movimento, vai reconectando a atenção da pessoa com o próprio corpo. Porque essa cisão vai provocar como se fossem duas coisas separadas. O digital, que a gente associa ao digital, que é o mental, e o corpo. O digital
Esse tempo digital faz isso, dissocia o mental do físico. Então a gente tem que associar o mental ao físico. Então, esse descer, desce, 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 desce. Vem pro corpo, desce. Encontra esse ritmo e a partir desse ritmo a gente se move. A partir desse ritmo a gente se move. O Hatha Yoga é muito isso, tá? Então foi isso que a gente tentou fazer um pouco na prática de hoje. Ainda não era pranayama, era esse primeiro sentido de reconecta com a respiração através do movimento do corpo, né? Ou seja, traz o movimento do corpo junto com a respiração, e isso vai fazer com que você faça o exercício atento. Porque olha só, eu faço outras coisas, eu faço outros tipos de exercício, não só o yoga. Só que, e eu faço com uma pessoa que dá um trabalho muito específico, especial assim, em alinhamento, em postura e tal. Mas muitas vezes, como tem outras pessoas se exercitando junto, as pessoas estão conversando. Então, eu estou fazendo ali o exercício e conversando, assim, olhando para ela, porque ela está falando comigo, eu tenho que dar resposta, e daqui a pouco a gente está trocando ideia e eu estou fazendo exercício. Isso já vai interferir na respiração e já vai interferir na percepção do meu corpo. Recaiu. Então vamos seguir. Estão ouvindo? Então, às vezes eu tô fazendo o exercício, mas eu não tô com total presença no que eu estou fazendo, do que eu estou sentindo no meu corpo. Percebe isso? No yoga, o que que a gente faz? A gente exclui essa relação de conversa, de olhar para fora, de e vem para o que você está percebendo naquele momento, como a respiração está reagindo, como você está percebendo. E isso deixa a sua atenção mais conectada ao seu corpo, tá? Então essa é a diferença.
É por isso que eu falo para vocês o seguinte: olha, o objetivo do yoga não é funcional, porque talvez o exercício funcional seja mais funcional. Talvez porque você quer uma musculação seja mais funcional. Mas o yoga vai trazer esse outro sentido apurado de percepção do seu corpo e de conexão com esse ritmo. Num primeiro momento, a gente está falando de conexão com o ritmo. No segundo momento, a gente vai falar de algo além, porque o yoga vai falar de alguma coisa que é além do tempo, certo? Mas a gente está falando primeiro de uma conexão com o ritmo, uma conexão com o seu corpo, certo? E uma das ferramentas mais importantes que o yoga vai nos dar para isso é a consciência respiratória. No primeiro momento, a gente vai falar de consciência respiratória, que foi um pouco do que a gente fez no asana. Hoje à tarde a gente vai fazer sem ser no asana, mas uma consciência respiratória sentada, deitado, mas sem ser numa prática de asana, né? E depois, mesmo o pranayama, porque o pranayama é mais refinado do que a consciência respiratória. Primeiro a gente precisa ensinar uma consciência respiratória se a pessoa não tem. E depois esse refinamento do asana. Porque se a pessoa não tem uma consciência respiratória, a respiração dela não vai conseguir ser um veículo para ela se acalmar, um veículo para lidar com as emoções. A respiração dela, se ela não tem a consciência respiratória, vai ser só um reflexo das emoções dela, e não necessariamente uma possibilidade de lidar com as emoções, tá? E é isso que a respiração se torna para gente. Uma possibilidade de nos lidar com as nossas emoções, no sentido de uma possibilidade de resgatar um ritmo. Porque olha só, a gente falou muito pela atenção, mas um dos sintomas que a gente pode sentir, tá? Assim, ó, para mim, uma das grandes qualidades do yogi ou da yogini é observação, observar. Isso se torna quase que uma obsessão para a gente, no sentido que a gente começa a observar corpos na rua, como as pessoas caminham, como as pessoas se movimentam, né? E isso é interessante, isso é uma coisa boa, porque é um interesse genuíno, né, pelo ser humano. Então, quando você vê ao seu redor ou em você, porque não é só o outro que é um objeto de observação, você é primeiro um objeto de observação no yoga, a gente vai perceber esse sintoma que geralmente eu chamo de uma introjeção da pressa, uma pressa introjetada, certo? Pode ser que você não tenha isso, mas é muito comum. Pode ser que você não tenha. Como eu falei, tem lugares que têm ritmos mais orgânicos do que outros, né? A cidade onde você mora, o lugar onde você mora. Mas, especialmente por essa influência digital que rompe essas barreiras de ritmo, que chega em qualquer lugar, a gente pode introjetar uma pressa. E essa introjeção da pressa é você estar com pressa ou se sentir apressado, mesmo não tendo que fazer nada que te demande pressa. Porque às vezes demanda, olha. Eu, por exemplo, odeio me atrasar para compromissos. Então, quando eu sinto que eu vou me atrasar, eu começo a acelerar as coisas para não deixar ninguém esperando. Então, isso pode ser uma pressa genuína. Você está, né, tornando
o seu corpo mais dinâmico, a sua mente mais dinâmica para cumprir alguma coisa. Agora, imagine você tornar o seu corpo mais dinâmico, a sua mente mais dinâmica para cumprir alguma coisa e aí ele não para mais. Você não precisa mais dessa pressa e dessa dinâmica e aí o seu corpo está ali. Entende o que eu estou querendo dizer? Então é interessante a gente, quando percebe isso, a primeira vez que eu me dei conta disso faz tempo, assim. E a primeira vez que eu me dei conta disso, eu tava indo. Você vê como faz tempo, né? Eu tava indo no banco sacar dinheiro, tirar dinheiro no caixa eletrônico. Então foi anterior ao Pix, isso. Ainda usava isso que se chama, que vem assim no papel com númerozinho, sabe? Que você usa para pagar. E aí, no momento que eu cheguei ali, eu cheguei ali, comecei a digitar e fazer tudo que precisava. Eu tava com pressa, eu falei, cara, eu não tenho nada para fazer depois daqui. Eu só vim sacar, não tem nada que eu precise desse, sabe, dessa pressa que eu tô agora. Na hora, como alguém que tem essa relação com a respiração a partir do yoga, na hora eu conectei com o meu corpo, com os meus pés, com as minhas pernas, com o lugar onde eu estava ali, com a respiração. E aí tá, eu continuei fazendo o que eu estava fazendo no outro ritmo. E esse outro ritmo é exatamente isso que eu estou chamando de outro ritmo, ou um ritmo próprio, estou chamando, é exatamente aquilo que vai fazer assim, ó. Essa pressa ou esse sair do ritmo que a gente está chamando aqui, pode dar vários nomes para isso, ele vai fazendo assim, ó, com a nossa cognição, ó. Além de desmembrar, que foi a imagem que eu coloquei para vocês, mas ela vai fazendo assim, ó, essa pressa. E a gente fica, ah, não, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Agora, o que essa calma mais profunda faz é fazer isso aqui, ó. Abrir, certo? A outra imagem que eu dei para vocês dessa atenção desmembrada, que é mais do digital, certo? É diferente. Geralmente eu não digo que ela faz isso. Ela traz para a gente uma outra coisa, que é uma sensação de vertigem. Porque isso não é um tempo acelerado, isso é a cisão do tempo. Isso dá vertigem, dá uma desconexão com o chão. Das duas maneiras, eu não sei se faz sentido isso para você, o que eu tô falando, se das duas formas, as duas coisas, a gente resgata o tempo a partir disso que a gente vem somando, que é conexão com as pernas, conexão com o chão, conexão com a base e respiração. E aí é isso que devolve essa possibilidade de estar aqui, certo? Então vou trazer só essa imagem que não é você praticando yoga, seria você caminhando, certo? Você está caminhando na rua. E aí você tem que fazer isso. Então você vai, chega no lugar, resolveu, pá. Daqui você vai para o outro, resolveu, tá. Daqui foi para o outro, resolveu, pronto. Voltou. Se a gente está com a nossa mente no lugar, a gente faz tudo isso, voltou, chegou no lugar que você pode relaxar, no sentido de não tem mais esse schedule ali, todo esse caminho. Pronto, aí a minha mente volta a essa abertura. Agora, vamos imaginar essa outra forma de caminhar. Eu vejo muito comum, cada vez mais, as pessoas caminhando olhando para a tela, assim, né? E vou dar dois exemplos. Uma vez, uma pessoa conhecida, ela vinha caminhando e ela deu de cara com uma placa de sinal. Bateu de cara, assim, pá! E não foi fraco, porque ela caminha rápido, olhando e puf! Aí deu aquela acordada, assim, ó.
Outro dia também, isso já faz um tempinho, eu estava conversando com uma amiga, ela falou, Thales, outro dia eu estava parada no carro e uma pessoa atropelou o meu carro caminhando, né? Ela brincando, porque a pessoa vinha também distraída olhando e pum, bateu no carro dela e ela estava parada assim. Então, esse outro sentido de caminhar, esse sentido de vertigem que eu coloquei para vocês, que é essa vertigem é aquilo que nos tira do lugar onde a gente está. Quando você está na pressa, você ainda está conectado, mínimo que seja, com aquilo onde você está. Então, daqui eu vou aqui, 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 volta. Esse seria um modo operativo. Esse outro modo, ele nos desconecta realmente com o nosso corpo e com o que está ao nosso redor. A gente perde a noção de onde a gente está, isso que eu chamo de vertigem. Então, seja em um, seja no outro, a gente resgata a nossa atenção conectada ao corpo e conectada ao redor, certo? Através da base da respiração, tá? Dessa sensação de chão e da respiração, de um ritmo da respiração. E aí a gente pode falar de um terceiro sentido de caminhar. Não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso a vida inteira, mas é possível, certo? Você sair para caminhar, você não tem nada para resolver, você não vai sair porque tem um compromisso de resolver alguma coisa, não tem que pegar nenhuma coisa em nenhum lugar, não tem que trabalhar, fazer algo, você vai caminhar. Esse caminhar, ele é um caminhar contemplativo, porque você não está caminhando nem para queimar caloria, se queimar caloria, legal, bem, você não está caminhando para ficar mais forte, você não está você está caminhando para ver. Você está caminhando para sentir aquilo que chega até você. Então você vai caminhando conectado ao seu corpo, percebendo o calor, percebendo a temperatura, percebendo os sons. E aí sim a gente vai caminhando percebendo as nuances da vida, como os objetos que estão ao redor, as coisas que estão ao redor, elas vão me afetando, elas vão tocando, elas vão. Então, aqui onde eu moro está numa transição muito, muito forte entre uma cidade e um meio mais rural que já foi, certo? Então, tem lugares que eu passo caminhando quando eu saio assim que eu só escuto carro, buzina, barulho de obra e essas coisas, e daqui a pouco eu vou para um outro caminho que tem alguns terrenos que tem árvores e você já começa a ter aquela sensação de profundidade que a natureza te dá. Então você já escuta pássaro, se é à noite você escuta grilo, você escuta outros sons, que são sons da natureza ali. Isso já te dá um outro senso de profundidade, outro sentido de profundidade, né? Agora a gente só percebe isso se a gente caminha perceptivo, aberto, certo? Aqui, por exemplo, tem uma pessoa conhecida que eu acho fantástica. Eu estou para escrever sobre isso há uns dias. Ele é um amigo que ele é um senhor que ele estudou com uma pessoa muito conhecida um mestre muito conhecido do Tai Chi, um mestre chinês. Ele estudou direto com ele. E às vezes eu saio por aqui para caminhar e tá ele, não esse mestre chinês, mas esse amigo que estudou com esse mestre. Ele vai para frente de um café, já nessas ruas que são mais movimentadas hoje, né, que as pessoas estão em outro ritmo e outra, né, em outro lugar muitas vezes, né? Elas não estão ali. E ele vai para frente e começa a praticar o tai chi dele ali. Então você passa e você vê esse senhor fazendo tai chi com esses movimentos assim. É fantástico isso, porque muitas vezes eu passo num outro tempo, porque eu saí para resolver alguma coisa. Eu passo no outro tempo, olho para ele e aí, pum, ele tá te lembrando de uma outra possibilidade de tempo.
o corpo dele, a forma de se mover, essa graça na forma de se mover, esse ritmo, já te lembra na hora. Se você tá ali, né? Se você não tá, você nem vê. Ou se você tá no outro julgamento, você, quem é esse senhorzinho aí que tá, deve ser um maluco que tá fazendo tai chi aí. Mas se você realmente tá ali, você olha e você, esse outro tempo é possível aqui, agora, mesmo no meio. E ele fala que esse mestre ele ia para os lugares mais movimentados de São Paulo e eles iam praticar Tai Chi lá, porque ele falou, é nesse lugar que a gente precisa lembrar desse ritmo. É o desafio de eu estar nesse lugar caótico, acelerado, dentro de um ritmo, percebendo o meu ritmo, percebendo o meu corpo. Então, se a gente sai nesse outro sentido que eu falei para vocês, de caminhar, também pode ser isso. Esse outro sentido de caminhar contemplativo, você pode passar por esses lugares estando nesse ritmo. E isso é um exercício, é um trabalho que você vai fazer, porque na prática de Hatha Yoga, eu tô ali, sozinho, seja no seu quarto, seja, né, na sala, em cima do seu tapete, praticando, reconheceu esse ritmo, você saiu para a vida, vai ser a relação desse ritmo com o mundo. E você vai encontrar com esse ritmo social frenético, inorgânico. Você vai encontrar com pessoas que estão dissociadas do próprio ritmo. Como eu lido com isso? E aí é por isso que o yoga não é algo definitivo. É algo que a gente faz nesse sentido, se retira. Esse é o sentido de retiro. Eu me retiro para resgatar esse lugar e eu vou. Eu me retiro para resgatar esse lugar e eu vou. Esse sentido que é fundamental associado à respiração e também associado a qualquer ritmo, que é eu me recolho nesse lugar para perceber esse ritmo e esse chão, e aí eu vou, expando e abro para ir. Eu me recolho e vou. E essa é uma possibilidade de eu não me perder desse chão, desse ritmo próprio desse chão. E ao mesmo tempo conseguir lidar com outros tempos. A gente falou até agora só dessa cisão com o tempo, que é o digital, e da aceleração do tempo, que é o tempo da produção. Esses dois sentidos que eu falei. Mas, quando a gente se conecta com esse ritmo, com esse tempo próprio, que é o tempo do corpo, essa abertura cognitiva, que está além do tempo, a gente vai falar sobre isso também. Aí eu posso me reconectar com outros tempos. Só que esses outros tempos é o ritmo da vida. Então, olha só, qual é a referência principal, tirando o tempo do relógio, ou seja, a contagem, qual é o tempo principal, o ritmo principal com que a gente marca o tempo? Um ritmo, né, principal. É o sol, né? O adormecer, o despertar, o adormecer, o despertar. Ou seja, esse ritmo do sol e da noite, ou seja, do sol e da lua. Do sol e da lua. O despertar, o expandir, a dinâmica, a ação, o recolhimento, a não ação, a nutrição, o repouso. Certo? Mas a natureza é feita de vários outros ritmos. Então depois a gente vai falar que cada cognição é um ritmo. Então, quando eu estava falando aqui com vocês, eu observei um negócio aqui. Tem uma teia de aranha enorme aqui na frente, de onde eu tô, do lado de fora da janela. Então tem uma teia de aranha enorme e ficou presa uma mosca lá, um inseto, assim, parecia uma mosca. Não tá mais lá, porque assim que ela ficou presa, a aranha desceu, foi lá
e começou a enrolar ela, enrolou, uma aranha assim desse tamanho, enrolou ela e levou. E eu já não tô, nem tô vendo mais a mosca ali. Então, essa mosca tem um ritmo próprio. Essa mosca é um ritmo de vida. Quanto tempo vive uma mosca? O ritmo dela é diferente do seu ritmo, tá? Então, se a gente não está conectado a esse chão nosso, a esse ritmo e a essa abertura, a gente não percebe esses outros tempos acontecendo, a gente não percebe essas outras vidas acontecendo. Seja porque a gente está preso à vertigem, seja porque a gente está preso à aceleração, a gente não vê os outros organismos, a gente não vê o crescimento das plantas, a gente não vê o ritmo delas, a gente não vê o ritmo dos animais, tá? Então, essa percepção que a gente está falando de percepção de chão, e nesse chão encontrar uma abertura perceptiva, é o que faz a gente se conectar com outros tempos na vida e perceber que nós não estamos separados. Então a gente pode ter a nossa vida junto com outras vidas. Isso é a percepção de não separação. Junto com outras vidas. Só que nesse ritmo da produção, que é a aceleração, e no ritmo digital, que eu coloquei como vertigem, né, a gente deixa de ver isso. E aí a gente não vê a natureza, a gente se desconecta dos ciclos da natureza, além de se desconectar do corpo, se desconecta dos ciclos da natureza, se desconecta de outros seres. Porque se eu não tivesse olhando aqui, se eu tivesse, vamos supor que eu não tivesse dando aula, mas estivesse no celular aqui, olhando, eu não teria visto isso que aconteceu na minha frente ali da aranha em relação ao inseto. E a gente começa a perceber que a gente não está sozinho, essas outras vidas estão ao nosso redor. Elas são um ritmo, elas são expressão da natureza e elas têm o direito de existir junto com. Então é interessante porque perceber esse próprio ritmo, que é um ritmo do nosso corpo, da nossa vida, nos tira do autocentramento. Entende o que eu estou falando? O autocentramento não como uma qualidade, né? O autocentramento no sentido do egoísmo em si, do ego em si, do só eu existo, só minha vida importa, só. Enquanto o ritmo da produção, que reduz a nossa cognição, e o ritmo da vertigem nos aprisiona. E por isso que eu achei muito interessante a Sara colocar que é uma libertação. Não estar preso à tela é uma libertação. Por quê? Porque a gente. Isso foi muito interessante ela falar, porque a gente se dá conta que a gente está preso a alguma coisa. Então, o yoga é um resgate de uma liberdade que vai nos trazer uma percepção mais ampliada da vida. Porque às vezes essa palavra que a Sara trouxe, libertação, né? Uma liberdade, tá? Às vezes o que ou mesmo a ansiedade e a depressão está pedindo é essa liberdade. É um pedido disso. A liberdade de encontrar o ritmo, a liberdade cognitiva, a liberdade de relação com a vida, né? Mais ampla mesmo. A gente vai falar mais sobre isso na volta e, obviamente, associar tudo isso que a gente está falando a práticas. Para mim, é impossível a gente falar de pranayama hoje
sem falar sobre isso. Chegar aqui e passar um monte de técnica e dizer pranayama é isso. Não tem como. Até porque esse diagnóstico social, eu vou falar mais tarde, vai ajudar a gente a usar mais alguns pranayamas do que outros, certo? Tem pranayamas que são mais indicados por conta disso que a gente conversou do que outros, tá? Então vamos fazer o mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Namaha Harihi Om